Tendo visto as 5 habilidades tiradas de Gorutan, Anxiao ficou ligeiramente atordoado. Fluxo do canal polar? Havia infinitos estilos pugilistas no universo, e o estilo fluxo do canal polar era focado principalmente em habilidades explosivas, que refletiam os ambientes terríveis e ásperos no passado. Claro, também pode ser que o criador do fluxo do canal polar simplesmente gostasse do estilo. Pugilistas de alto nível dominaram vários estilos, então era normal Gorutan conhecer o fluxo do canal polar. Naquela época, a habilidade da carta de convocação de personagem de Eber era fluxo do canal polar, sobrecarga celular, enquanto essa habilidade de Gorutan era fúria de sangue. Os efeitos das duas eram bastante semelhantes, mas a primeira trocou potencial por força enquanto o segundo queimava a vida atual. Para outros, embora o estado explosivo dado pela sobrecarga celular danificasse o potencial da pessoa, ele não teve nenhum efeito colateral imediato e só o tornou mais forte por enquanto. Comparativamente, fúria de sangue queimaria a vida continuamente. Se a capacidade regenerativa do usuário não pudesse acompanhar, o usuário ficaria fortemente ferido se essa habilidade fosse ativada por um período prolongado. Isso não foi bom para batalhas de longa duração, e os inimigos podem notar seus efeitos colaterais e deliberadamente tentar ganhar tempo. Anxiao pensou que esta era provavelmente a razão pela qual Gorutan não usou isso nele. Afinal, ele era conhecido por ser incrível em batalhas prolongadas. Considerando tudo, essa habilidade é perfeita para mim. Os olhos de Anxiao estavam brilhando. Sua habilidade regenerativa pode até ser considerada interminável. Nem mesmo a besta ancestral poderia se comparar a ele. Portanto, queimar sua vida não era nada. Se ele a usasse bem, essa habilidade poderia se tornar um método estável para obter força explosiva. Em comparação, micro-troca de pele e penetração de bloqueio eram bons, mas não tão valiosos quanto fúria de sangue. Eu usei a carta de convocação de personagem para a sobrecarga celular, mas agora eu obtive um método para ganhar força explosiva de forma estável. TSK. Bom, Anxiao estava muito feliz. Mesmo que a força explosiva concedida pela fúria de sangue fosse ligeiramente menor que a sobrecarga celular, era completamente aceitável. Nesse momento, tudo o que Anxiao queria fazer era levantar os braços e elogiar Fading. Ah, e Nero também. Underline 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 underline. Você recebeu o fluxo do canal polar Fúria de Sangue. Underline 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 underline. As novas habilidades obtidas a partir dos 5 ranks transcendente imediatamente fizeram efeito no corpo de Anxiao, mudando cada uma de suas células. HU. Imensa dor inundou todo o seu corpo, só se dissipando depois de algum tempo. Anxiao já tinha se acostumado com essa dor. Ele respirou fundo e sentiu as mudanças em seu corpo. Tenho claramente mais energia, que são os efeitos da expansão da atividade celular de Vomri. Meu físico também é mais forte, como se eu tivesse removido alguns pesos invisíveis. Isso deve ser graças à super sobrecarga de Tolain. Minha mente se parece um pouco mais forte, graças ao aprimoramento da barreira psicológica de Hades. Minha força mecânica parece mais nítida e mais fácil de controlar. Este é o mestre de controle das máquinas de Jack Kornitz fazendo efeito. Anxiao organizou as mudanças em seu corpo e se sentiu revigorado. Uma nova notificação apareceu na interface, uma nova dungeon foi criada a partir da Batalha de Resgate da Ilha. Sem sequer ter que olhar para ela, Anxiao sabia que o nível disso era muito maior do que até mesmo a Batalha do Planeta Farol, que estava muito além das capacidades dos jogadores no momento. Anxiao então olhou para a lista da missão. Resgate Ilha já tinha desaparecido, o que significa que todas as recompensas foram entregues. Por curiosidade, Anxiao tentou usar fluxo do canal polar Fúria de Sangue. Essa habilidade lhe deu a liberdade de decidir quanta vida ele queria queimar sem um limite superior, apenas tendo um mínimo de 0,1% de vida máxima a cada segundo. Portanto, ele ativou com o menor requisito. Boom!
Um anel de luz cor de sangue de repente floresceu na frente do peito de Anxiao e se expandiu como ondulações diante dele. No momento seguinte, ele sentiu que todo o sangue em seu corpo começou a ferver. Vapor vermelho brilhante surgiu de todo o corpo como chamas feitas de sangue. As reações foram muito drásticas. Só de olhar para ele, pode-se confundi-lo com chamas pugilistas vermelhas. Este vapor vermelho sangue foi a energia de sangue obtida com a queima de sua vida. Nos sentidos de Anxiao, era tão fácil de controlar quanto seus membros. Massas e massas de nova energia continuaram aparecendo em seu corpo enquanto sua vida queimava. Ele tirou um espelho e olhou para si mesmo. A vibração que ele deu era completamente diferente em comparação com a vibração calma e firme que ele normalmente exalava. Com o vapor de sangue ao seu redor, ele parecia temível, mau e selvagem. No entanto, suas emoções não foram afetadas. Anxiao então olhou para a interface e ponderou. Os bônus da fúria de sangue são focados principalmente na potência de dano e na força da habilidade. É um bônus mais agressivo em comparação com os bônus abrangentes que sobrecarga celular deu. Ele então desligou a fúria de sangue, e um sentimento de fraqueza imediatamente apareceu, durando um pouco antes de desaparecer. Para se familiarizar com as novas habilidades, ele as testou uma após a outra antes de parar e acenar com satisfação. Toneladas de pontos experiência, 4 recompensas aleatórias, uma carta de convocação de personagem em branco, 4 cartas de convocação de personagem poderosas e 5 grandes habilidades e talentos. Excelente! Anxiao ficou muito satisfeito. A dificuldade da missão foi exagerada, mas as recompensas também foram generosas. Sua força aumentou em grande medida, e ele obteve alguns novos trunfos. Suprimindo sua excitação, Anxiao começou a pensar sobre o real impacto deste incidente. A mudança de impressão que as várias organizações tinham dele seria nada menos do que levá-lo mais a sério. Durante sua viagem de volta, havia mais organizações que tinham vindo a bajular ele. Algumas organizações que estavam conspirando secretamente contra ele também haviam parado, como o Grupo Financeiro Ilimitado. No geral, o objetivo de estabelecer o medo e o respeito foi muito alcançado. A reputação de Anxiao estava no auge, e a posição do exército Black Star tornou-se ainda mais firme. O objetivo planejado de Anxiao foi alcançado. Incluindo os jogadores, mais pessoas pediram para se tornarem aliados do exército Black Star. Os oficiais que estavam no comando deste departamento estavam trabalhando horas extras continuamente para resolver esses assuntos. O número de membros do exército foi projetado para haver um crescimento acentuado no tempo que está por vir. Anxiao acenou com a cabeça. A Federação e a Igreja provavelmente estão discutindo a questão da troca de cativos agora. Eu vou obter uma grande quantidade de recursos muito em breve. Claro, ele não tinha planos de manter esses 4 aliados ranks transcendente das civilizações universais. Eram batatas quentes que ele não podia fazer uso, então doá-las em troca de mais lucro era a melhor solução. No entanto, desta vez, ele não ia facilmente entregá-los. Ele teve que dificultar as coisas para a Igreja e a Federação, para fazê-los pedir desculpas publicamente antes mesmo de considerar devolver aqueles ranks transcendente. Falando nisso, a proposta de Kazui não está completamente fora de questão. Devo vender o pessoal da Federação para a Igreja e deixar os dois brigarem um com o outro? Anxiao coçou o queixo e ponderou. Gorutan, é claro, não recebeu tal tratamento. Anxiao planejava mantê-lo como parte de sua coleção. Ele também prestou atenção à organização da besta ancestral. Depois que seu chefe foi aprisionado, como esperado, a organização tornou-se caótica, dividindo-se em muitas facções. O conflito interno estava no auge. Ao mesmo tempo, havia também muitas organizações lá fora que estavam de olho na herança da besta ancestral, preparadas para dar uma mordida nela a qualquer momento. Devo participar também? Afinal, fui eu quem eliminou a besta ancestral. As possíveis respostas das várias organizações começaram a aparecer em seu cérebro uma após a outra, sendo rapidamente analisadas e organizadas. Desta vez, um flash de perspicácia passou pela sua mente. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que era factível.
Os olhos de Anxiao lentamente se tornaram mais brilhantes quando um sorriso apareceu em seu rosto. Se a resposta da dinastia for exatamente como eu espero, eu deveria ser capaz de procurar Sorokin depois de algum tempo e obter algumas coisas dele. Mais cedo, Anxiao havia anunciado ao mundo exterior que estaria descansando. Uma das razões era tornar o chamado o queimou seu potencial o mais convincente, e outra era poupar tempo livre para fazer algumas coisas. Havia algumas coisas que ele tinha que fazer. Primeiro, ele teve que lidar com o impacto deste incidente e lidar com os cativos, negociar com a dinastia, dividir a herança da besta ancestral, e assim por diante. Segundo, ele planejava usar o tempo para reparar o exército mecânico, o que levaria muito tempo. Ele planejava construir a capa do imperador também, bem como melhorar o anfitrião da energia misteriosa. Então houve a bondade que Manizon e Kazui mostraram durante este incidente. Usando a enorme força do exército Black Star no mundo cintilante, ele começaria a construir um canal de comunicação para a frente compartilhada dos ranks transcendente. Por último, mas não menos importante, ele precisava também fazer uma viagem para a dimensão secundária com Ames e capturar o velho amigo da energia misteriosa do caos primitivo, partícula da luz sagrada. Parece que eu vou estar bastante ocupado. O bom é que, depois desta batalha, não terei que me preocupar com o crescimento do exército Black Star por muito tempo, o que me dará muito tempo para fazer minhas próprias coisas. Depois de fazer algum planejamento, Anxiao organizou seus pensamentos e saiu da sala. Depois de retornar e tocar Feijin, ele tinha ido direto para o campo de treinamento para receber a recompensa e ainda não tinha falado com seus muitos oficiais. Ele agora caminhou em direção ao seu escritório e disse a Philip para reunir os oficiais principais. Quando Anxiao entrou em seu escritório, todos já estavam lá, incluindo Ames. Tecnicamente, este foi um assunto interno do exército, e forasteiros não devem ser permitidos. No entanto, Ames era uma exceção, então ninguém foi estúpido o suficiente para impedi-la de estar presente. Você finalmente decidiu voltar? Ames inclinou-se sobre a parede e olhou para Anxiao com um sorriso fraco. Eu tinha assuntos importantes para lidar, respondeu Anxiao com resignação. Ele convidou Ames para o Palácio Black Star apenas como um seguro. Ele não esperava que ela o forçasse o viajante a se afastar. Não se esqueça do que você me prometeu. As sobrancelhas de Ames subiram ligeiramente. Quando eu terminar de lidar com os assuntos em mãos, vamos viajar. Anxiao acenou com a cabeça. Eu não vou perturbá-los, então. Ames olhou para Ila antes de sair da sala. Embora ninguém a tivesse expulsado, ela sabia que não era educado ficar lá e ouvir os assuntos internos do exército Black Star. Anxiao sentou-se em seu assento, olhou para Ila primeiro, e disse, depois de algum tempo, você terá que voltar a explorar na linha de frente. Vou construir algo novo para você, o traje mecânico que te mandou de volta para cá. Com isso, você não terá que se preocupar em ser emboscada ou cercada. Ok. Ila não tinha objeções. A dinastia entrou em contato com você recentemente? Não. Ila balançou a cabeça. Então deixe-me dizer isso primeiro. Se eles me usarem como uma razão para convencê-la a se juntar à dinastia, venha discutir comigo primeiro. Não concorde imediatamente. Não se preocupe, eu sei. A propósito, como está sua conexão com a Aurora? Anxiao perguntou curiosamente. Estável. Ila fez uma pausa por um momento. Mas eu ainda posso sentir a existência dessa dimensão secundária especial. Você pode me levar junto para viajar à dimensão secundária desta vez também? Eu quero dar uma olhada nela. Provavelmente não desta vez. Alguém tem que ficar no exército enquanto eu estiver fora. Anxiao balançou a cabeça. Eu vou com você da próxima vez. Ila assentiu de acordo com um leve sorriso. Ela parecia estar de bom humor. Depois de conversar por um tempo, Anxiao olhou para os outros oficiais. Ele olhou para Feijin com os olhos cheios de satisfação, e ele só parou de sorrir depois que Feijin ficou claramente desconfortável. Ele então disse aos outros para dar seus relatórios. Sylvia, Erlous, Reynold, e os outros resumiram a recente situação comercial.
Durante o processo de reportagem, um grande número de oficiais Rank Calamidade secretamente dimensionou Anchial. A recente conquista de Anchial chocou muitos oficiais também. Muitos deles tinham ainda mais respeito por ele. Depois de ouvir os relatórios, Anchial acenou com a cabeça. A situação está indo muito bem agora. Depois disso, o exército Black Star terá um tempo ainda mais fácil no mundo cintilante. Não haverá ninguém nos testando casualmente. Pessoal, vão fazer um recrutamento. O exército pode conseguir algumas excelentes oportunidades de negócios em algum tempo, estar preparado. Anchial falou sobre as coisas para prestar atenção e fazer por um tempo. Vendo que todo mundo acenou com a cabeça enquanto ouvia, ele de repente pensou em Evans. Evans também tinha voltado com a nave espacial que transportava o trono. Anchial tinha dito a Philip para organizar sua acomodação e o manteve escondido. Antes de Evans, sua arma secreta, crescer até certo ponto, Anchial não iria expô-lo a outros. Anchial se inclinou para trás em sua cadeira. Isso é tudo. Se não houver perguntas, vocês podem voltar às suas tarefas. A propósito, Sylvia disse, há uma coisa que precisa de sua atenção. Um diretor de cinema espera vê-lo. Anchial ficou surpreso. Diretor de cinema? Quem? Manison? Vendo a expressão confusa de Anchial, Sylvie explicou, ele é o renomado diretor de nível mestre, Ben Travol. Ele está esperando obter a sua permissão para filmar um documentário sobre você. Isso é novo. Anchial imediatamente se interessou. Na sociedade galáctica que não tinha escassez de suprimentos materiais, a influência da indústria do entretenimento era gigantesca. Uma famosa celebridade galáctica pode ter quintilhões de fãs. Por exemplo, Faden já havia sido considerado uma celebridade local antes. Diretores de cinema galácticos como Ben Travol tinham altíssima popularidade e influência, bem como posições extraordinárias na indústria. Eram pessoas importantes, mesmo na escala de todo o universo. No entanto, as pessoas na indústria do entretenimento e alguém da indústria militar como ele estavam em dois mundos completamente diferentes que quase não tinham conexões, o que fez Anchial se perguntar por que essa pessoa veio pedir para filmar um documentário dele. Poderia ser o efeito de seus pontos lendários do universo? Anchial contemplou por um tempo. Ok, então, eu vou encontrá-lo. Ok, eu vou contatá-lo pessoalmente. Sylvia acenou com a cabeça. Anchial então olhou para todos. Vendo que ninguém falou, ele disse, e se não houver mais nada, então vocês estão dispensados por hoje. Neste momento, Ila de repente pensou em algo. Ela pegou uma pequena caixa, colocou-a sobre a mesa, e empurrou-a para Anchial com seus belos dedos. Anchial olhou para ela. Esta era uma caixa vermelha com fitas, como um presente. Confuso, ele olhou para Ila. Isso. Hoje é seu aniversário. Este é o seu presente de aniversário, um amuleto. Lembre-se de usá-lo, disse Ila baixinho. Anchial ficou surpreso. Ainda é fevereiro. Hoje não é meu aniversário. É outubro. Ah, eu entendo. Este deve ser o aniversário da minha identidade original. Quando estávamos no planeta Aquamarine, a organização germinal definitivamente me investigou. Ila provavelmente viu a certidão de nascimento da minha identidade original. Entendendo isso, Anchial engoliu as palavras que ele estava prestes a dizer. Ele aceitou o presente e disse com um sorriso, obrigado, não achei que se lembraria. Eu me lembro de tudo sobre você. Ila fechou os olhos e saiu da sala antes que Anchial pudesse responder. Os oficiais em volta olharam para frente e para trás entre os dois com olhares significativos em seus olhos. Eles então saíram um após o outro. Anchial era o único que restava na sala. Ele cuidadosamente abriu a caixa de presente e olhou para o que estava dentro. Uma pequena moeda de ouro escuro estava calmamente na caixa, presa em uma fina corrente de prata. Era um colar. Anchial pegou esta moeda e de repente sentiu um tipo especial de energia nela. Tinha a energia do poder da morte de Ila e a energia do poder da vida de Aurora.
Com um flash de entendimento, Anxiao abriu a interface e olhou para a carta de convocação de personagem de Ila. Se eu estou supondo corretamente, esta moeda é um portador de algum tipo de habilidade, e esta habilidade é provavelmente a habilidade despertada que Ila acabou de obter. Não admira que ela o chamou de amuleto. Basicamente, ela me deu um amuleto de reavivamento. A carta de convocação de personagem não mostrou as limitações e o custo para Ila usar essa habilidade, mas Anxiao estava certo de que Ila não seria capaz de casualmente apenas presentear essa habilidade para qualquer um. Era muito caro. Anxiao colocou o amuleto no pescoço, levantou-se, caminhou até a janela, e olhou para a paisagem fora do Palácio Black Star. Se não fosse porque Ila subitamente tocou no assunto, ele teria esquecido totalmente o significado de aniversários. Em todos os anos que ele passou no Galaxy, esta foi a primeira vez que alguém lhe deu um presente de aniversário. Embora o aniversário deste corpo não fosse o mesmo que seu próprio aniversário, Anxiao ainda se sentia nostálgico e emocional. Memórias muitas vezes não paravam de aparecer uma vez lembradas. As imagens do passado continuaram aparecendo em sua mente como se fossem havidas. Aniversário. Um suspiro suave soou na sala. No conglomerado estelar Esmeralda estava um dos planetas fortalezas da besta ancestral. Duas frotas com o mesmo emblema da besta ancestral se enfrentavam no espaço. O clima estava tenso. A situação era clara: a frota menor queria deixar a fortaleza e foi parada pela frota de guarda. Dentro da nave de comando da frota de guarda, Byron olhou para a frota em fuga na frente dele que estava preparada para começar uma luta a qualquer momento com sentimentos complicados. Ele então disse no canal público: Jotina, você sabe o que está fazendo? Isso é deserção. Assim que sua sentença terminou, uma criatura feminina apareceu na tela diante dele. Ela tinha pele marrom clara, um rosto luxurioso, e padrões bestiais pretos nas pontas de seus olhos e têmporas, bem como linhas brancas em suas bochechas em um padrão como bigodes de gato. Ela era parecida com um leopardo. Suas roupas eram selvagens e desenfreadas, mostrando sua forma corporal surpreendente e beleza. Neste ponto, o rosto desta mulher estava cheio de firmeza. Gorutan já era. Já decidimos. Se você quiser nos parar, você pode tentar. Olhando para a mulher na tela, Byron suspirou em sua mente. O nome dessa pessoa era Jotina. Ela tinha uma linhagem de fera e era um dos 4 almirantes sob o comando da besta ancestral, como os oficiais da vanguarda e os guardas Black Star. Ela era uma combatente trunfo que estava no topo entre seus irmãos e irmãs. Ela também era uma semente rank transcendente. Dada a sua personalidade selvagem, vários irmãos e irmãs tinham medo dela. No entanto, muitas pessoas sabiam que Jotina estava na facção rebelde e sempre odiou Gorutan. Gorutan, no entanto, não se importava se seus filhos o odiavam. Seus filhos eram apenas ferramentas para ele. Enquanto ele estivesse vivo, ele não temia que ninguém escapasse de seu controle. Ele tinha mantido o controle de sua organização com sua própria força, e uma vez que ele se foi, ela imediatamente começou a rachar como ratos deixando um navio afundando. Neste dia, Jotina trouxe um grande grupo de membros da facção rebelde e planejava deixar a organização da besta ancestral, daí este confronto. Byron estava na facção neutra, então ele não tinha lealdade esmagadora por Gorutan. Ele suspirou e disse: somos todos irmãos e irmãs. Por que lutar um contra o outro? O pai só foi capturado. Ele pode voltar no futuro. Por que não ficar e passar por esse momento difícil juntos? Cale a boca. Jotina gritou. Eu estive esperando por este dia por muito tempo. Se você não nos deixar ir hoje, não me culpe por não ter misericórdia. Byron ficou em silêncio. Ele se virou e olhou para as expressões enfurecidas dos leais, balançou a cabeça internamente, e ordenou: deixe-os ir. Sem a força esmagadora da besta ancestral que manteve tantas pessoas em ordem, sua organização não tinha absolutamente nenhuma unidade, e todos tinham seus próprios planos. Byron não estava disposto a lutar com eles. No entanto, a facção leal não estava aceitando isso. Pelo jeito que eles olhavam, sair imediatamente quando seu pai estava em apuros foi um ato de traição total que precisava de punição.
Embora Byron fosse o comandante, muitos oficiais não obedeceram e de repente dispararam, iniciando uma batalha. Naves de guerra foram destruídas uma após a outra, criando fogos de artifício no espaço cósmico. Hanks e Calamidade corriam para a batalha e lutavam uns contra os outros sem misericórdia. Depois de muito tempo, a batalha finalmente terminou. Toneladas de destroços de naves de guerra estavam flutuando no espaço cósmico. Depois de pagar um preço alto, a frota traidora finalmente se separou. A facção leal também sofreu uma grande perda. Muitos oficiais foram mortos por Jotina no local, então nenhum continuou perseguindo-a. Sem o pai, haverá outros Hanks transcendente que vêm nos pegar. Esses leais serão removidos mais cedo ou mais tarde. É melhor eu encontrar uma saída o mais rápido possível. Byron olhou para os destroços e suspirou em sua mente. Ele sabia que a organização da besta ancestral não existia mais. Enquanto isso, nós finalmente saímos. Eles não nos perseguiram. Dentro da nave de comando que estava coberta de cicatrizes de batalha, Jotina sentou-se no chão, encostada na parede. Ela estava exausta e coberta de feridas, sangue se acumulando sob ela. Ela estava cercada por muitos oficiais que estavam desertando com ela. Depois da intensa batalha anterior, todos tinham feridas e estavam se enfaixando. Um oficial Hank Calamidade virou-se para Jotina depois de costurar um camarada. Irmã Zona, para onde vamos agora? Como Jotina foi a iniciadora desta operação e também era mais forte, ela foi reconhecida por todos como líder desta equipe desertora. Fugir foi apenas o primeiro passo. Não se esqueça do nosso alvo. Não podemos confiar apenas em nós mesmos, temos que ir para uma grande organização, disse Jotina enquanto ofegante por ar. Para quem devemos ir? Quem quer que tenha batido em Goruta? Jotina lutou para se levantar, olhou para fora da janela, e murmurou, Black Star vale a pena. Alguns dias depois, fora do Palácio Black Star. Eu já perturbei vocês por um bom tempo. Vou embora hoje. Obrigado por sua ajuda. Sombra Prateada estava diante de sua nave espacial, acenando para expressar seu apreço por Anchial. Há algum tempo, ele usou o cubo da evolução e permaneceu como convidado no exército Black Star, unindo-se a Anchial. A relação entre eles melhorou bastante, de rostos familiares a bons amigos. Depois de ficar por alguns dias, ele ainda tinha outras coisas para fazer, então ele decidiu se despedir hoje. Anchial veio mandá-lo embora. Ok, eu não vou mantê-lo então. Sinta-se livre para vir aqui para brincar no futuro. Anchial sorriu. Sombra Prateada balançou a cabeça, apertou a mão de Anchial, levou um grupo de seus subordinados para a nave, e fechou a escotilha. Os propulsores da espaçonave dispararam enquanto ela acelerava e corria para fora do cais, transformando-se em um fluxo de luz e desaparecendo rapidamente no espaço. Vendo a nave sair, Anchial acenou com satisfação. O tempo que ele passou com Sombra Prateada nos últimos dias acelerou o progresso de ganhar ele. Com os favores que lhe devia, ele seria capaz de pelo menos montá-lo mais 3 vezes. Anchial deixou o cais e voltou para seu escritório. Philip, alguma notícia das 3 civilizações universais? Ainda não, Já se passaram tantos dias. Deve estar na hora deles entrarem em contato comigo. Anchial balançou a cabeça. Nos últimos dias, ele estava esperando a Federação e a Igreja contatá-lo. Parecia que esses dois ainda estavam considerando que atitude eles iriam apresentar ao contatá-lo, então ninguém tinha ligado para ele ainda. Durante a batalha do planeta Farol, ele entregou os cativos à dinastia, e a dinastia havia negociado com eles. Desta vez, no entanto, ele tinha basicamente pego todos os cativos sozinho. Além disso, ele era muito mais forte. Portanto, Anchial disse à dinastia que queria negociar com a Federação e a Igreja pessoalmente. Neste momento, Philip de repente fez uma pausa e relatou, mestre, há um novo pedido de comunicação. É da Igreja Arcana. Falando do diabo. Anchial disse a Philip para atendê-la. Muito em breve, uma projeção remota apareceu na sala. Este era um alto funcionário da Igreja que estava encarregado de assuntos diplomáticos.
Ele fez um arco assim que apareceu, parecendo muito respeitoso. Vossa Excelência Blackstar, eu sou o diplomata da Igreja Arcana. Primeiro, em nome da Igreja, gostaria de me desculpar por este incidente. Vamos pular tudo isso e ir direto ao assunto. Anchial olhou para o diplomata da Igreja na frente dele e disse com uma voz profunda: se você quer Tolain de volta, depende de quão sincero vocês são. Eu tenho que enfatizar uma coisa, porém, a compensação deve incluir um pedido de desculpas público do seu lado. O diplomata da Igreja piscou algumas vezes e disse baixinho: isso não será um problema, mas podemos deixar de lado o assunto de Tolain primeiro. Quero falar sobre os cativos da Federação. Anchial levantou a sobrancelha. Que surpresa! A Igreja Arcana não tem pressa em pagar a fiança de Tolain, mas em vez disso quer ganhar os cativeiros da Federação primeiro. Embora ele pudesse entender a razão por trás disso, Anchial ainda achava que era bastante trágico para Tolain. Balançando a cabeça, Anchial disse: a Igreja quer comprar um prisioneiro rank transcendente da Federação, hein? Não um. Quanto mais, melhor. Tenho certeza que Kazuyi falou com você sobre isso também. A Igreja quer algo para recuperar o cetro das 10.000 divindades. Vossa Excelência Blackstar, viemos com muita sinceridade desta vez, e estamos dispostos a pagar um preço alto. Quão alto? Anchial levantou as sobrancelhas. Estes são nossos termos iniciais. O diplomata puxou uma lista e a exibiu. Anchial rapidamente escaneou a lista. Não só os termos incluíam toneladas de compensação em recursos, mas a Igreja estava até mesmo disposta a usar tesouros universais não estratégicos para adquirir os cativos. Os termos foram muito generosos. No entanto, ele não ia concordar facilmente. Ele agiu propositalmente como se estivesse considerando por um tempo. Então, ele disse lentamente: eu vou ter que suportar a pressão da Federação se eu vender seus prisioneiros para você. E isso é tudo que você está oferecendo? Não parece suficiente. Que tal você propor os termos, e nós podemos? Anchial bufou e o interrompeu. Vá descobrir, mude os termos até que eu esteja satisfeito. Por não ser o único a declarar os termos, ele seria capaz de dar à Federação e à Igreja um momento difícil. Caso contrário, os dois podem não aprender a lição. Além disso, não seria benéfico para a opinião pública se ele concordasse facilmente com seus termos. Ok, então, vamos voltar e mudar os termos. Posso assumir que você não se opõe a vender os cativos da Federação? Perguntou o diplomata da Igreja. Depende do meu humor. Anchial não fez uma garantia. Vendo que Anchial não estava tomando uma posição clara, o diplomata da Igreja não teve escolha a não ser ficar offline e relatar a situação aos seus superiores. Assim que ele se desligou, veio o pedido de comunicação da Federação. Que coincidência, Anchial murmurou e atendeu a comunicação. Saudações, Vossa Excelência Blackstar, eu sou da Federação da Luz. Tudo bem, eu sei quem você é, pare com isso. Mostre-me seus termos para salvar os prisioneiros. As palavras do diplomata da Federação foram forçadas de volta pela garganta, e ele não teve escolha a não ser mostrar obedientemente a Anchial os termos. Depois de olhar pela lista, Anchial balançou a cabeça em sua mente. O preço que a Federação deu não era tão alto quanto a Igreja. Afinal, isso era apenas uma fiança comum para eles. TSK, atrevido como sempre. Você perdeu 3 pessoas, mas você não quer pagar um preço enorme? Em seus sonhos. Anchial estreitou os olhos, bateu na mesa e disse lentamente: agora mesmo, a Igreja Arcana entrou em contato comigo e fez uma proposta interessante. Que proposta? Eles querem comprar os cativos ranks transcendente da Federação de Min e eles estão dispostos a pagar um preço alto. Anchial deu-lhe um olhar significativo. O diplomata da Federação ficou assustado e rapidamente disse: você concordou? Eu ainda estou considerando isso. No entanto, o preço que a Igreja deu foi bastante tentador.
Você não pode simplesmente decidir vender o importante aliado da Federação para a Igreja, ou o diplomata da Federação estava prestes a ameaçar Anchial quando de repente percebeu que estava encarando o Black Star, que tinha acabado de lhes causar uma grande perda, então ele rapidamente mudou seu tom. De qualquer forma, desde que você não concorde com a proposta da Igreja, nós definitivamente faremos algo. Isso vai depender de sua sinceridade e quão alto é o preço que você está disposto a pagar para me fazer rejeitar a oferta da Igreja. Anchial sorriu. Entendido. Entendido. Vou retransmitir seus pensamentos para os escalões superiores imediatamente e mudar os termos de compensação. O diplomata da Federação enxugou o suor na testa e desconectou-se às pressas. Ele sabia que o Black Star estava aumentando o preço, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Mesmo que ele pensasse ter visto através das intenções do Black Star, a única coisa que ele podia fazer era segui-lo obedientemente. Depois de se livrar desses dois, Anchial se inclinou para trás em sua cadeira e sorriu. Se isso tivesse acontecido no passado, o risco de fazer algo assim teria sido muito alto. No entanto, após esta batalha, ele mostrou força mais do que suficiente para ser notado. Só então a Igreja e a Federação estariam dispostas a negociar com ele calmamente em vez de continuar a conspirar contra ele. Com esses cativos em suas mãos, ele tinha margem de manobra suficiente para pedir mais. Mesmo tendo dito que queria que a Federação e a Igreja competissem entre si, eles não podiam fazer nada além de aturar isso. Essa sensação de ter a vantagem é realmente boa. Anchial sorriu. Enquanto ele estava pensando, seu comunicador tocou novamente. Foi Sylvia. Comandante do exército, o diretor galáctico que lhe contei há alguns dias chegou ao Palácio Black Star. Tão cedo? Ele estava no mundo cintilante para começar. Já enviei alguém para recebê-lo. Devo trazê-lo direto para o salão de hóspedes? Ou, eu vou vê-lo agora. Anchial levantou-se. Uma nave civil estacionou na doca exterior do Palácio Black Star, e um grupo de pessoas saiu dela. Na frente estava um velho com uma barba grande e cabeça redonda. Ele claramente exalou uma vibração de ser rico. Como um verdadeiro tipo artístico, seu cabelo comprido estava balançando. Ele parecia um ovo cozido com cabelo. Esta pessoa era o grande diretor galáctico nascido na dinastia Carmeis, Ben Travol. Assim que desembarcaram da nave espacial, olharam para a esquerda e para a direita com cautela e conversaram entre si. Então, esta é a base do exército Black Star. Todas essas pessoas são mercenários? Eles estão todos olhando para nós. Fale baixo. Tendo ouvido que seus assistentes estavam conversando atrás dele, Ben Travol franziu a testa e gritou suavemente: mantenha sua boca fechada. Se você insultar os homens do Black Star, você sabe quais são as consequências. Os outros rapidamente ficaram quietos, parecendo muito cautelosos. Eles estavam seguindo Ben Travol por muito tempo e eram veteranos na indústria do entretenimento. Havia pessoas por toda parte que queriam bajular eles. Embora não fossem considerados arrogantes, ainda estavam muito orgulhosos de si mesmos. No entanto, essas pessoas não se atreveram a agir arrogantemente aqui. O exército Black Star era uma força armada de alto nível que estava em um nível completamente diferente em comparação com eles. Agora que entraram no quartel-general de uma força armada tão poderosa, naturalmente se sentiram intimidados. Eles sabiam muito bem que sua influência não era nada comparada a alguém como este que detinha o poder real. Cada um deles enfiou o rabo entre as pernas e agiu humildemente. Pouco tempo depois, uma recepcionista do exército veio e disse com um sorriso brilhante: saudações, diretor Ben Travol. Por favor, siga-me. O comandante do exército está esperando por você. Ok, obrigado por liderar o caminho, respondeu Ben Travol com um sorriso. Vendo isso, os assistentes ao redor ficaram surpresos. Eles conheciam o próprio chefe muito bem. Ele estava sempre orgulhoso, ou muito raramente ele mostrava um sorriso tão apaixonado e bajulador. Eles foram até o salão de hóspedes, entraram e viram Anchial sentado no assento principal. Em pânico, eles cumprimentaram Anchial às pressas. Ben Travol rapidamente caminhou em direção a Anchial e estendeu a mão.
Vossa Excelência Blackstar, obrigado por concordar em se encontrar comigo. Você não tem que ser tão formal, sente-se. Anxiao apertou a mão e convidou todos a se sentarem. As pessoas do grupo sentaram-se uma após a outra com as costas retas e bunda apenas ocupando a borda do assento, parecendo muito cautelosas. Ao mesmo tempo, todos eles olhavam para Anxiao com respeito e obediência, bem como um sorriso duro e bajulando em seus rostos. Muitos deles eram pessoas muito importantes, mas agora eles só podiam sorrir. Anxiao balançou a cabeça. Posição significava poder. Mesmo que ele não fizesse nada, outros ainda se sentiriam incontrolavelmente nervosos. Ele virou-se para olhar para Ben Travol, sorriu, e perguntou, grande diretor Ben, ouvi dizer que você quer gravar um documentário sobre mim? Isso mesmo. Vi seus arquivos desde o início até sua surpreendente ascensão na galáxia. Você é uma lenda viva. O que você fez estimulou meu desejo de inovar. Será uma honra filmar um documentário para alguém como você. Ben Travol foi direto ao assunto e começou a explicar a motivação por trás de tudo isso. Quando ele chegou às partes emocionantes, seu rosto até ficou vermelho, e ele se levantou para fazer gestos. Anxiao observou por um tempo e percebeu que este grande diretor não estava lá apenas para elogiá-lo, mas realmente queria criar um documentário adaptado. Este foi provavelmente um dos efeitos de seus pontos lendários. Isso não foi estranho. Para outros, o que ele tinha conseguido era realmente lendário, então ter um diretor querendo filmar sua história de vida não foi exatamente uma surpresa. Afinal, muitos filmes foram adaptados de histórias reais para começar. Depois de ser continuamente elogiado por um tempo, Anxiao se sentiu muito bem. Então, ele acenou e interrompeu o discurso cheio de saliva do diretor. Então, você só está aqui para pedir minha permissão para permitir que você faça um filme sobre mim? Não é só isso. Ben Travol de repente ficou ansioso. Eu tenho outro pedido. Espero que você possa fazer parte deste filme como um easter egg. Essas palavras exigiam coragem. Ele sabia que a posição do Black Star era muito alta. Para alguém com tanto poder, o Black Star poderia basicamente ser considerada uma figura política. Isso foi como um pedido para que o governante da dinastia estrelasse seu filme, era quase um sonho. Anxiao estreitou os olhos e bateu na mesa lentamente, mas não respondeu imediatamente. À medida que sua expressão mudava, a atmosfera imediatamente esfriou para um ponto de congelamento. O coração de todos começou a bater cada vez mais rápido. Ninguém ousou respirar muito. O salão ficou em silêncio. Assim como Anxiao estava prestes a falar, uma notificação de missão apareceu na interface. Underline 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 underline. Convite de um diretor. Introdução da missão. Um diretor de cinema universalmente conhecido espera que você participe da filmagem de um filme. Requisitos da missão. Participe do filme. Recompensa: 1.800.000 pontos de experiência, aumento aleatório em renome em vários campos estelares. Recompensa bônus: talento e efeito celebridade. Efeito celebridade: outros se sentirão próximos de você e perdoarão você mais facilmente. Underline 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 underline. A boca de Anxiao se contorceu ligeiramente. O que é isto? Me forçando a me tornar uma celebridade? Anxiao não rejeitou a ideia de estrelar o filme. Ele não era a estrela principal, então não levaria muito tempo. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, não demoraria muito para filmar um filme. Além disso, eles poderiam ser assistidos de muitas maneiras diferentes, como a clássica tela em terceira pessoa, uma experiência de observação imersiva onde se poderia entrar no ambiente, ou até mesmo assumir a perspectiva do personagem no filme. Com o desenvolvimento da tecnologia, a expressão dos filmes também ficou mais rica. Os efeitos do efeito celebridade não foram quantificados. Fading também tinha, e estava relacionado com o atributo carisma.
Não só facilitaria a obtenção de favorabilidade, como também tornaria a perda de favorabilidade mais difícil mesmo se ele ofendesse alguém. O nome se adequava aos efeitos que deu muito bem. Os efeitos do talento pareciam ambíguos na superfície, mas Anchial sabia que isso era realmente muito útil, ajudaria em muitas situações. Seja negociações comerciais ou socialização diária, foi uma excelente habilidade de socialização. Mesmo que as recompensas da missão não fossem consideradas, esta proposta em si era benéfica para Anchial. Atualmente, sua reputação estava no auge, mas o hype das notícias diminuiria com o tempo. Além disso, tendo uma conquista tão surpreendente como comparação, as ações mais comuns dificilmente aumentariam sua influência e fama. Portanto, usar a indústria do entretenimento para continuar a aumentar sua fama foi um ótimo caminho a seguir. Afinal, a indústria do entretenimento tinha uma vantagem única em termos de atenção que recebia. Isso também não prejudicaria sua reputação enquanto ajudava o mundo exterior a entendê-lo mais. Além disso, isso parecia muito adequado para aumentar o número de crentes. Aquele velho Manison definitivamente não estaria disposto a fazer o mesmo. Sob o olhar nervoso de Ben Travol e seus assistentes, Anchial agiu propositalmente como se estivesse pensando por um tempo. Ele então acenou com a cabeça e disse, claro. Isso é ótimo. Ben Travol ficou muito feliz. Ele inicialmente pensou que provavelmente seria rejeitado, mas Anchial acabou por ser surpreendentemente amigável. A atmosfera nervosa desapareceu instantaneamente. Todo mundo sentiu alívio seguido de emoção. Poder ter alguém como Black estar em seu filme foi como um sonho. Quando vocês planejam começar o projeto? Anchial perguntou. Vamos ter que finalizar o roteiro primeiro. Uma vez que ele será adaptado a partir de sua experiência real, se possível, esperamos que você possa fornecer alguns detalhes. Talvez até tenhamos que organizar algumas entrevistas, disse Ben Travol. Isso é fácil, desde que eu esteja livre. Anchial sorriu. Ok. Quando fizermos o roteiro, mostraremos para você auditar. Só vamos começar a filmagem depois que você concordar com o roteiro. Anchial acenou com a cabeça. De repente, ele pensou em algo e perguntou: Você tem algum problema de financiamento? Não se preocupe, a indústria do entretenimento é bastante influente. Além disso, essa será sua história. Definitivamente haverá muita gente lutando para financiá-la. Até o Ministério da Cultura da dinastia Carmesim pode. Ben Travol estava bastante confiante. Tudo bem, venha até mim se você tiver algum problema de financiamento. Eu vou patrociná-lo. Ben Travol ficou muito comovido. Que homem generoso! Ele decidiu que tinha que garantir que este filme se mostrasse incrível. Ele não só tinha que ser preenchido com fatores artísticos, mas também tinha que vender muito bem. Tendo sido diretor por muitos anos, Ben Travol teve produções excelentes e fracassadas. Apesar de usar a nobre razão de buscar a arte para conseguir financiamento, alguns projetos nem sequer foram capazes de se equilibrar. Não seria um problema se esses filmes patrocinados por pessoas comuns não se saíssem bem. Ele perderia sua imagem de marca e dinheiro no máximo. No entanto, se o filme patrocinado pelo exército Black Star não se mostrou bom o suficiente, ele pode até perder a vida. Ele não se atreveu a relaxar. Dada a população desta era, o lucro na indústria do entretenimento foi além do imaginável. Ocasionalmente, havia até alguns filmes que todo o universo gostava e amava, e o lucro obtido com apenas um desses superaria o valor total de muitos pequenos grupos financeiros. Era uma loucura absoluta. Anchial não tinha razão para não lucrar com isso. Anchial de repente pensou em algo e disse: a propósito, eu quero colocar alguém no elenco. Por favor, diga. Anchial trouxe à tona a imagem de Fading, sorriu e disse: essa pessoa. Ele é um dos meus guardas, um super rank calamidade. Ele já foi uma celebridade local. Basta dar-lhe um personagem para brincar. Essa pessoa, os olhos de Ben Travol se abriram. Ele não se importava de Black Star colocar alguém no elenco. Ele tinha visto esse tipo de coisa acontecer muitas vezes.
O que o surpreendeu foi que o Black Star estava lhe enviando um tesouro. Esse corpo. Essa aparência. Essa vibração. Ele é um superstar nato. Escaneando a expressão atordoada no rosto de todos, Anxiao riu em sua mente. Ele sabia muito bem como a aura encantadora de Feidin era poderosa. Ter Feidin estrelando o filme seria mais do que suficiente para atrair uma tonelada de atenção e tornar a promoção várias vezes mais tranquila. Além disso, Anxiao não se esqueceu do que Feidin havia conseguido em sua vida anterior, a lenda de um cantor, onde ele usou seu canto psíquico para parar uma guerra inteira. Portanto, para manter o amor e a paz do universo, ele decidiu fazer de Feidin um ídolo novamente. Não foi um pensamento repentino. Ele queria usar essa oportunidade para fazer de Feidin o embaixador da imagem do exército Black Star para ganhar mais popularidade, o que poderia até atrair mais talentos. Ao mesmo tempo, esperava aumentar o preço das ações do Grupo Financeiro Germinal. Depois de tantos anos, o Grupo Financeiro Germinal já estava estabilizado graças à ajuda do exército. Seus fundos neste momento eram enormes. Muitos pensamentos passaram pela mente de Anxiao, mas ele não os revelou. Mantendo um sorriso, ele conversou com os outros em uma atmosfera edificante. No final, Ben Travol e os outros decidiram ficar um pouco no Palácio Black Star para obter alguma visão imaterial antes de sair com alegria por todo o rosto. Depois de mandá-los embora, Anxiao disse a Sylvia para acompanhar o assunto e depois foi conversar por algum tempo com Amis para ter certeza de que sua velha amiga estava recebendo atenção suficiente. Amis, no entanto, foi muito compreensiva. Ela sabia que ele tinha muitas coisas para lidar, então ela não o apressou. Tanto Anxiao quanto Ila tinham voltado, então ela tinha companhia lá e vivia tão confortavelmente que quase não queria voltar. Não tenho nada para fazer na Ilha do Dragão Flutuante. Por que devo voltar? Que? Jenny? Quem é essa? Nunca ouvi falar dela. Anxiao voltou para seu quarto e tomou banho por hábito. Ele saiu cercado por vapor de água quente. Sem secar a si mesmo, ele se enrolou em um roupão de banho e deitou-se em sua cama enquanto cantarolava. Gotículas de água deslizavam pelo cabelo e molharam o travesseiro. Claro, os corpos dos Ranks Transcendente eram puros e livres de sujeira, então eles não tinham que tomar banho. No entanto, Anxiao desfrutou dessa sensação, então ele ajustou seus sentidos para ter a sensação de temperatura de uma pessoa normal. Só então ele seria capaz de tomar um banho de água quente. Caso contrário, até lava pareceria fria para ele. Alguns animais mecânicos subiram e circularam ao redor de Anxiao. Eles ficavam esfregando seus corpos nele de uma maneira adorável. Havia cães e gatos, até cobras. Eram todas vidas mecânicas com suas próprias mentes independentes. Seus corpos de metal não tinham pontas, eles eram macios e redondos. Eles não tinham que comer ou excretar e eram muito fáceis de cuidar. Desde que Ila lhe deu um presente de aniversário, Ila de repente pensou em conseguir alguns animais de estimação para dar um pouco de vida ao seu quarto normalmente frio e tranquilo. Anxiao casualmente acariciou seus animais de estimação por um tempo. Ele então se inclinou para trás na cama e abriu os fóruns dos jogadores. O tema Batalha Divina do Black Star ainda não tinha esfriado. Em vez disso, ficou mais quente. O painel do mundo cintilante ainda estava cheio disso. Não houve apenas discussões. Muitos jogadores também entraram em ação e deixaram sua facção original para se juntar ao exército Black Star, dando um impulso na quantidade de jogadores do exército. A guerra de facções unilateral durou um tempo. Devido às facções que foram nomeadas admitindo sua inferioridade, os oponentes do exército estavam impotentes. Não só o plano obscuro desses clubes estrangeiros não funcionou, como também deu um tiro no próprio pé. As facções em que estavam perderam um grande número de jogadores normais. Isso indiretamente aumentou a unidade dos jogadores do exército e encurtou a distância entre os novos e velhos jogadores do exército de diferentes países. A atmosfera no exército Black Star tinha se tornado muito melhor. Embora os jogadores de diferentes países não pudessem ser considerados amigáveis uns com os outros, eles evoluíram para aceitar outros. Nos fóruns, houve outra coisa que provocou discussão.
Depois que Anxiao criou os cristais de Dungeon, ele os colocou na loja da facção. Nos dias seguintes, 1 tonelada de jogadores tinha comprado o cristal de Dungeon para assistir seu comandante do exército com suas vidas. Depois de esforço incansável e trabalho duro, já havia famosos desafiantes de dungeons que aumentaram o recorde de tempo de sobrevivência para um impressionante 29 segundos, ganhando o respeito de inúmeros jogadores. Resgate da Ilha e Planeta Farol eram agora conhecidos como as duas dungeons tipo filme, o que significava não havia nada que eles pudessem fazer, apenas assistir. Anxiao ainda estava navegando nos fóruns com alegria quando Philip lhe enviou uma mensagem. Mestre, uma frota que desertou da organização da besta ancestral chegou à nossa fortaleza da linha de frente na zona de ampla concorrência. A bordo estão 7 oficiais rank Calamidade anteriormente sob o comando da besta ancestral, liderados por um dos 4 almirantes de Goruta, Imperatriz da Garra Jotina. Ela mencionou que ela quer vê-lo. Me ver. Anxiao levantou as sobrancelhas e fechou os fóruns dos jogadores. Ele então rapidamente puxou os dados de Jotina e estudou sobre ela. Ele então começou a refletir. Ele não sabia muito sobre os subordinados da besta ancestral. A maioria eram ferramentas de Goruta. Apenas alguns deixaram uma impressão sobre ele em sua vida anterior, incluindo Jotina, mas não por causa das conquistas que ela fez. Em sua vida anterior, Jotina trabalhou secretamente com outras organizações e deu missões aos jogadores que envolviam destruir todos os armazéns de produção de descendentes da sede da besta ancestral quando Goruta não estava em casa, liberando todas as fêmeas que estavam presas como máquinas de reprodução. Embora o plano não tenha dado certo, ainda trouxe à besta ancestral uma perda enorme. Ela inicialmente queria morrer junto com Goruta usando uma bomba de energia psionica, mas falhou. No final, ela foi dilacerada viva por Goruta. Sabendo disso, Anxiao tinha um palpite sobre por que ela estava lá. Ok, eu vou conhecê-la. No conglomerado estelar Esmeralda, a fortaleza da Black Star já havia sido reparada dos danos sofridos pela guerra de resgate da ilha. A frota estava patrulhando como de costume. Neste momento, Jotina e seu grupo foram recebidos nas docas. Devido ao emblema da besta ancestral em suas naves espaciais, eles atraíram a atenção de todos os membros do exército que passaram. As naves espaciais estacionaram constantemente, e as escotilhas se abriram. Jotina levou seu grupo para fora da nave espacial, ignorando os olhares estranhos dos membros do exército ao redor, e dirigiu-se para o salão de hóspedes seguindo a recepcionista mecânica. Finalmente chegamos. Eu me pergunto se o Black Star vai nos acolher. Afinal, éramos seus inimigos há pouco tempo. Black Star não é mesquinho. Só não tenho certeza se somos fortes o suficiente para ele se interessar. Jotina não participou da discussão. Com uma expressão tensa, ela seguiu a recepcionista até o salão de hóspedes. Estava vazio. Desta vez, a projeção remota de Anxiao apareceu na sala com as mãos atrás das costas. Ele olhou para todos com frieza enquanto falava lentamente. Você queria me ver? Isso mesmo. Estávamos todos sob o comando da besta ancestral. Estamos infelizes com ele há muito tempo, mas nunca tivemos forças para resistir. Agora você o derrotou, então viemos nos juntar a você, esperando trabalhar para o exército Black Star. Jotina cortou a enrolação enquanto olhava para Anxiao. Claramente, ela era muito direta. Embora Anxiao já tivesse adivinhado, um ditado ainda apareceu em sua mente. Eles estão abandonando o mal para tomar o caminho certo, não é? Anxiao não planejava rejeitá-los. Afinal, havia 7 ranks Calamidade, que era uma grande quantidade de poder. Além disso, Jotina era uma rara semente rank transcendente com um potencial extraordinário. Ela pode ser da companhia de Adavi e Lotaire. Alho poró de alta qualidade se arrancando e entrando em seu campo de vegetação sempre foi algo que Anxiao adorava ver. No entanto, ele não poderia concordar com isso muito facilmente. O interrogatório de rotina ainda era necessário. Por que você estava infeliz com Goruta? Jotina respirou fundo.
Tristeza e raiva apareceram em seu rosto quando ela disse, a fim de produzir filhos de alta qualidade, Gorutan comprou inúmeras fêmeas de raças diferentes do mercado negro. Essas fêmeas nem sequer tiveram a liberdade de morrer. A única coisa que podiam fazer era se tornar uma ferramenta de reprodução. Minha mãe era uma delas. Com meus próprios olhos, eu a vi dar à luz a filhos um após o outro por anos. Ela morreu de exaustão no final. Os descendentes de alta qualidade receberam muitos recursos e foram bem treinados, enquanto os de baixa qualidade se tornaram escravos. Embora sejamos todos parentes de sangue, a maioria de nós não tem nenhuma conexão emocional com os outros. Aquele lugar era como um cemitério frio e congelante. Todos não tiveram escolha a não ser bajular Gorutan. Não havia um único dia em que não passei cheia de ódio e nojo. Jotina fechou os olhos enquanto era inundada pelas memórias tristes, reabrindo-as apenas depois de um tempo. Então, ela disse com uma voz profunda, meus amigos tiveram a mesma experiência que eu. Odiamos tudo o que Gorutan criou, mas não tivemos escolha a não ser manipulado por ele e ajudar em seus atos malignos. Vivíamos todos os dias em agonia e frustração. Não temos medo de morrer. Só através de suportar essa dor e nos manter vivos podemos encontrar a chance de mudar tudo. E quando você o derrotou, finalmente fomos libertados. Então, Jotina se ajoelhou no chão. As pessoas atrás dela seguiram. Todo o grupo se ajoelhou como um gesto de respeito. Esperamos que você possa nos levar. Jotina pressionou a testa no chão e rosnou emocionalmente. Por favor, nos leve. Todos os outros gritaram simultaneamente também. Os gritos ecoaram no salão. Vendo isso, Anxiao ponderou um pouco e acenou com a cabeça. Já que esse é o caso, vou aceitá-los para se tornar membros do exército Black Star. O grupo exalou de alívio e finalmente se levantou. Um sorriso apareceu no rosto de Jotina novamente. Sua expressão relaxada. Era lindo. Como sua personalidade selvagem, suas emoções também foram exibidas diretamente. Anxiao acenou com a cabeça. Seu tom tornou-se amigável quando ele sorriu e disse, então, somos todos família agora. Venha para o Palácio Black Star. Quero ver vocês com meus próprios olhos e arranjar as posições para vocês. Além disso, se você quiser visitar o espécime de Gorutan. Desta vez, Jotina interrompeu Anxiao. Ela enxugou o sorriso do rosto e disse com um tom sério, Black Star, eu também tenho um presente, bem como um pedido. Diga. Anxiao levantou as sobrancelhas. Jotina acenou com a cabeça. A organização da besta ancestral está em frangalhos agora. É uma grande oportunidade para separá-la. Estou disposto a ajudá-lo a obter a herança da besta ancestral. Este é o meu presente para você. E seu pedido? Espero que você possa destruir a sede da besta ancestral e todas as instalações de produção de descendentes, liberando todas as fêmeas e acolhendo todos os filhos da besta ancestral. Este é meu pedido e meu presente. Embora eu odeie Gorutan até o fundo, essas jovens crianças são inocentes. Suas visões de mundo ainda não tomaram forma e ainda podem ser ajustadas. Se treinados corretamente, eles podem se tornar sangue novo para o exército. Jotina então olhou para cima e olhou para Anxiao, como se quisesse ver a resposta que esperava ver há muito tempo nos olhos de Anxiao. Anxiao abriu a interface, e como ele esperava, isso desencadeou uma missão. No entanto, não foi uma missão, mas duas. A primeira missão foi libertar a organização da besta ancestral. Tal como Jotina disse, isso exigia que ele destruísse a sede da besta ancestral e libertasse aqueles dentro. As recompensas foram a favorabilidade de Jotina e sua carta de convocação de personagem. A segunda missão, no entanto, chocou-o. Underline 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 underline. Acabando com a escuridão. Introdução da missão: o tráfico de formas de vida é a fonte de inúmeras tragédias. Jotina odeia tudo sobre isso. Destruir a prática sempre foi o sonho de toda a sua vida.
Requisito da missão: acabe com a indústria de tráfico de formas de vida no universo. Recompensa: 1 trilhão de pontos de experiência, 15 recompensas aleatórias, 3 pontos lendários do universo, 5 cartas de convocação de personagem em branco. Recompensa bônus: Marco Libertador de Escravos. Libertador de escravos, sua relação com todas as facções legais será para sempre fixada em reverência. Underline 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 1 trilhão de pontos de experiências. Anchial ficou atordoado. Esta foi a missão mais louca que ele já tinha visto, assim como suas recompensas, e, claro, sua dificuldade. Eliminar a indústria de comércio de formas de vida de todo o universo? Olhando para a população de todo o Galaxy, esta era uma missão que era impossível de ser concluída. Se não houvesse demanda por esse mercado, nunca teria começado. Mesmo as 3 civilizações universais não poderiam fazer isso, então quem mais poderia? Não admira que Jotina só pediu que ele libertasse a organização da besta ancestral. Ela provavelmente sabia que esse desejo dela nunca seria alcançado. Claro, Anchial não iria expô-la. Ele balançou a cabeça, colocou este assunto no fundo de sua mente, e não mencionou isso. Sobre libertar a organização da besta ancestral, você tem minha palavra. Então, eu vou estar disposto a servi-lo até o fim dos tempos. Jotina baixou a cabeça, e admiração apareceu em seus olhos. Desde que Anchial derrotou Gorutan, ela via o Black Star como seu ídolo. Antes de entrar em contato com o Black Star, ela estava ansiosa, com medo de que a verdade sobre seu ídolo pudesse desapontá-la. Além disso, ela estava com medo que o Black Star pudesse confundi-la com alguém que ia para qualquer lado que o vento soprasse, vendo suas ações como traindo seu velho mestre e indo para o vencedor. Ela ficaria muito triste se fosse esse o caso. Agora, no entanto, todas essas preocupações se foram. O Black Star valeu a sua admiração. Como se eletricidade estivesse correndo por todo o seu corpo, ela de repente sentiu algo em seu coração. Ela era uma pessoa muito direta, e suas emoções foram facilmente afetadas. Neste momento, ela sentiu que estava apaixonada.